Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa dos santos mártires, dos mártires inocentes, das crianças que morreram por nosso Senhor. E nós poderíamos nos chocar um pouco, porque em pleno Natal, quando nós celebramos a encarnação do amor, o amor de Deus vem habitar entre nós. Em pleno Natal, quando nós olhamos para a beleza da criança deitada na manjedoura, no presépio, nós começamos já no outro dia, no dia 26, já celebramos Santo Estevão, que foi apedrejado e morreu derramando sangue por Cristo. Hoje já celebramos uma multidão de crianças que foram cruelmente assassinadas. E nós poderíamos nos perguntar: meu Deus, que significado é esse? Porque em pleno Natal, celebrar isso na Quaresma, vá lá, poderíamos pensar, tudo bem. Mas celebrar isso no Natal, será que essas festas estão mesmo bem localizadas? Sim, meus santos, a celebração delas está bem adequada. Nós não podemos nos esquecer quem é este menino. Nós não podemos nos esquecer de que Ele espera de nós uma resposta. E a única resposta válida é uma resposta semelhante à sua, de um total despojamento. Se nós queremos seguir este menino, se nós queremos adorar este menino, se nós queremos de verdade nos unir ao menino do presépio, nós precisamos pedir a Ele a graça de nós correspondermos com a nossa vida com uma atitude semelhante. Senão, meus santos, a nossa ligação com o nosso Senhor vai ser, no máximo, afetiva, mas não efetiva. Não será uma ligação real, mas apenas uma ligação tênue, fraca, no afeto apenas, que na primeira dificuldade dele nos esquecemos. São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, São Paulo diz: sendo ele, aqui eu convidaria a todos a ouvir essa homilia, tendo diante dos olhos o menino da manjedoura, Jesus Cristo do presépio, o menino que se fez pobre, que se aniquilou por causa de nós. Pois bem, sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si mesmo, tomando a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Então nós olhamos isto, nós devemos escutar esta afirmação de São Paulo, pensando em Jesus deitado na manjedoura, sendo ele Deus de condição divina, grande, todo-poderoso, onipotente, sendo ele de condição divina, aniquilou-se, fez-se pequeno, tomando a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, se tornou semelhante a nós. Pois bem, a espiritualidade do Natal é uma espiritualidade de apequenamento, porque Jesus se apequenou. É uma espiritualidade de despojamento, porque Jesus se despojou. É uma espiritualidade de pobreza, porque Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Então aqui nós começamos então a dar passos nessa espiritualidade natalina. Senão nós iremos celebrar o Natal como celebram os pagãos, com a ideia de fartura, de riqueza, de compras, de uma beleza material e um enfeiamento espiritual. Vamos nos tornando feios,
escuros interiormente, mesmo que enchamos a nossa casa com lâmpadas que piscam constantemente. Pois bem, Jesus, Deus, por amor a nós, superou todas as dificuldades. Deus, por amor a nós, Ele foi além de todas as expectativas para ir ao nosso encontro. E nós, então, imbuídos por este mesmo amor, precisamos superar todas essas dificuldades que existem em nós, para que nós nos encontremos com Ele. Eu convidava, durante a missa do Natal, que ninguém fosse embora sem se deter um pouco diante do presépio. Mas isso é válido durante todo o tempo natalino, seja diante da manjedoura, seja diante do presépio ali presente, que cada um se coloque ali do lado e peça a Deus a graça de verdadeiramente se aproximar dEle, não apenas com o corpo, dando os passos, mas se aproximar dEle com a vida. Dizer: Senhor, eu te peço que seja retirado de mim tudo aquilo que me impede de verdadeiramente me aproximar de Ti. Eu preciso de amor, de um amor grande, de um amor semelhante ao que habita no Teu coração, para que eu possa me aproximar de Ti. Eu preciso do Espírito Santo, do espírito de despojamento, do espírito de renúncia, para que eu possa me aproximar daquele que se aniquilou, daquele que se despojou, daquele que se empobreceu. Senão, meus santos, nós iremos nos aproximar com o corpo, mas a nossa alma tão distante do menino de Belém. Essa afirmação pode parecer exigente para nós, de que nós precisamos nos despojar, mas se nós olharmos para Ele, olharmos para Jesus, nós veremos o que Ele fez muito mais por nós. São João da Cruz, ele tem uma frase que acredito que nos ajudará neste percurso de meditação de hoje. Ele diz: para chegar à posse de tudo, nada queiras possuir. Para chegar à posse de Deus, nada queiras possuir, porque se algo queres possuir, não tens só em Deus o teu tesouro. Para que eu possa ter tudo, eu devo querer nada, porque se eu quiser alguma coisa, eu não quero de todo o coração possuí-lo. Eu sei, meus santos, que dizer isso revela a nossa fraqueza. Como é, meu Deus, como é que eu vou aprender a não querer nada e só te querer? Como é que eu vou te amar acima de todas as coisas, te colocar em primeiro lugar, quando no meu coração eu percebo tantos quereres, tantas vontades? Como é, Senhor, que eu vou te amar de verdade? Pedindo a Jesus, que quis a vontade de Deus em primeiro lugar, ao ponto de se renunciar a si mesmo, pedindo a Jesus que, para fazer a vontade do Pai, Ele se despojou de tudo, que Ele coloque no nosso coração um espírito semelhante, que Ele nos dê este mesmo espírito, para que nós também, movidos pelo Espírito que o moveu, estejamos dispostos a nos despojar de tudo, da nossa própria vontade, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos apegos, para que queiramos Deus e a sua santa vontade em primeiro lugar e absolutamente na nossa vida. Nós estamos pedindo algo sobrenatural, que vá além das nossas próprias limitações e da nossa própria humanidade. Mas nós precisamos pedir, como a oração da missa de hoje, ela dizia: ó Deus, hoje os santos inocentes
proclamaram vossa glória, não por palavras, mas pela própria morte. Dai-nos também testemunhar com a nossa própria vida o que os nossos lábios professam. Durante este tempo do Natal, nós iremos professar esta alegria de Deus que se aniquila, esta riqueza de Deus que por amor empobrece, se apequena. Mas nós precisamos professar com a nossa vida esta realidade em que nós dizemos crer. Nós precisamos manifestar com a nossa vida esta alegria que nós dizemos existir em fazer a vontade de Deus. Nós dizemos isso, nós cantamos isso, nós chamamos esta noite de a noite mais feliz. Mas a pergunta é: nós estamos dispostos a testemunhar isso na nossa própria vida? De procurar em tudo e em todas as coisas fazer a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe e nos leve à renúncia de algumas coisas? Pois bem, precisamos pedir a Deus então que Ele abra a nossa inteligência, que Ele abra o nosso coração, que Ele abra a nossa alma, para que nós queiramos nos empobrecer de nós mesmos. Meus irmãos, guarde esta palavra, e não é fácil empobrecer-se de si mesmo, desapegar-se de si mesmo, fazer com que a própria vontade diminua e a vontade de Deus cresça, fazer com que eu desapareça para que Deus apareça na minha vida, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Ele fez a divindade desaparecer, isto é, Ele escondeu a divindade e revestiu-se com a nossa humanidade. Quem é que via a onipotência naquele menino que de tudo dependia? Quem é que via aquele que possui todas as coisas? O Rei e Senhor do universo, o Todo-Poderoso, o mais rico e mais belo de todos os homens. Quem via riqueza num menino deitado num coxo entre os animais, tendo a mãe, uma mocinha tão pobre, e um pai que não pôde sequer lhe pagar um lugar na hospedaria dos homens? Quem veria riqueza nisso? Somente pobreza. Então, seguir Jesus, aproximar-se de Jesus, é se aproximar deste mistério que nos dá um frio na barriga, que nos faz ter vertigem, como quem se aproxima de um despenhadeiro, porque de alguma maneira se nós queremos dele nos aproximar, nós queremos tomar sobre nós um caminho semelhante, uma postura semelhante, para corresponder ao seu infinito amor e demonstrar-lhe o nosso. Não é demais decidir-nos a despojar-nos generosamente de tudo que pode criar uma dessemelhança com Ele e diminuir a nossa comunhão com Ele. Ora, se no seu coração você percebe uma vontade de possuir coisas, isso torna você diferente de Jesus, e isso diminui a sua comunhão com Ele. Se no seu coração você percebe uma inclinação a sempre procurar a sua vontade, mesmo que lícita, eu não estou falando de coisas ilícitas, mas se no seu coração você percebe uma tendência a sempre fazer prevalecer a sua vontade, isso torna você diferente dele. Isso impede você de se aproximar do menino de Belém. Se você percebe que muitas vezes você procura aquilo que lhe é mais agradável, que lhe é mais aprazível, que lhe causa um contentamento, saiba, essa postura, que não é má, eu não estou falando que isso seja mal, mas essa postura torna você tão diferente dele, que procurou não o que lhe era agradável. Ele se fez pequeno, pobre e nu, mas ele procurou aquilo que agradava a Deus. Ele se fez pequeno, pobre
e nu, mas ele procurou aquilo que agradava a Deus. Aqui, meus santos, nos mostra que sentimentos precisamos ter no coração para que nós nos aproximemos de verdade de Jesus. Não é assim que São Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E quais são os sentimentos de Cristo Jesus? São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9: conheceis a benevolência de nosso Senhor, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer com a sua pobreza. São Paulo, de um lado, diz: tende no coração os mesmos sentimentos, a mesma atitude de nosso Senhor. E qual é a atitude dele? Ele se fez pobre, ele se despojou, ele se desapegou, ele se renunciou a si mesmo, ele se despojou da sua própria vontade e dos seus próprios sonhos. E se nós queremos de verdade nos aproximar dele, se nós queremos de verdade comunhão com ele, e é isso que nós iremos fazer daqui a pouco quando recebermos a Eucaristia. Ora, se nós quisermos que a Eucaristia que iremos receber produza em nós comunhão com ele, nós precisamos pedir a ele que nos conceda a graça de nós também nos despojarmos, nos aniquilarmos, de que nós queiramos nos empobrecer para que tenhamos comunhão com ele. Meus irmãos, pobreza de si mesmo, pobreza da própria vontade, desapego de si mesmo, desapego dos próprios quereres, desapego daquilo que são os seus sonhos, mas que talvez não sejam necessariamente os sonhos de Deus. Eu quero o que tu queres para mim, Senhor. Para concluir esta reflexão de hoje, eu gostaria de trazer mais uma frase de São João da Cruz. Quando eu leio um livro, apenas um parênteses, quando algo é importante, eu sublinho de azul. Quando algo é mais importante, eu sublinho de vermelho. Se algo for mais importante ainda, são poucas as frases grifadas de verde. Mas nesta eu grifei de verde, eu coloquei seta e coloquei asterisco. Porque aquelas frases que, quando um dia eu folhear novamente este livro e eu puser os olhos sobre aquela frase grifada de verde, com setinha e asterisco, digo: meu Deus, tem algo muito bom, mas ao mesmo tempo deve mexer muita coisa aqui por dentro. Diz então São João da Cruz: escutem, procure a alma sempre inclinar-se, não para buscar o melhor das coisas temporais, mas o pior. Crê em Deus Pai. Não terminei a frase ainda não. Crê em Deus Pai. Procure a alma inclinar-se, não para as coisas boas temporais. Ninguém está falando aqui de pecado, coisas boas temporais, coisas boas que a gente pode encontrar aqui no mundo. Pois bem, se eu quero me aproximar do menino de Belém, se eu quero me aproximar do presépio, eu preciso, motivado pelo amor, não por uma doença psicológica, não por uma depressão, não por uma baixa autoestima, nada disso, mas por amor, eu vou procurar me inclinar não para aquilo que eu gosto, mas para aquilo que eu não gosto. Se eu normalmente tiver esta inclinação, eu com menos resistência eu carregarei a minha cruz. Eu com menos resistência me aproximarei do menino do presépio, porque ele fez exatamente isso. Ele procurou o que ele não gostava, o que era contrário aos seus afetos. Se eu quero me tornar semelhante a ele, e com ele quero fazer comunhão, eu preciso procurar me inclinar não para o que me agrada, mas para o que não me agrada. Repito,
procure a alma sempre inclinar-se, não a buscar o melhor das coisas temporais, mas o pior, desejando entrar, por amor de Cristo, no total despojamento. No total despojamento, até mesmo da sua própria vontade. Meus irmãos, é uma frase que, quem é que não procura as suas próprias vontades? Pequenininhas, vontades pequenininhas, vontades lícitas, mas sempre se procurando a si mesmo, sempre procurando realizar algum gosto seu, alguma satisfação sua. E São João da Cruz diz: se eu quero me aproximar do menino de Belém, se eu quero me aproximar da manjedoura, esta atitude interior não é indicada. Por quê? Porque não foi o sentimento de Jesus. Ele não procurou a sua satisfação, ele procurou aquilo que lhe desagradava, para que ele soubesse se renunciar a si mesmo e colocar para nós este caminho. Diante deste conselho, meus irmãos, e aí sim eu termino a homilia com uma oração de Santa Teresa d'Ávila. Diante deste conselho de São João da Cruz, nós nos sentimos tão incapazes. Como é difícil converter este coração que até aceita não procurar o pecado, mas não procurar em nada aquilo que lhe seja agradável. Não, como é difícil. Pois bem, Santa Teresa d'Ávila, ela diz: meu Deus, mostra o entendimento, mostra-me o entendimento, que não encontrarei melhor amor em tal caminho. Meu Deus, mostra-me interiormente que neste caminho de renúncia, de procurar o que não me desagrada, existe a melhor coisa, porque me predispõe mais facilmente a encontrar a Deus e a não perdê-lo na minha vida. Que esta postura, embora dolorosa neste mundo, é a melhor para o outro. Que esta postura, embora neste mundo não me traga satisfação, ela me prepara para a vida eterna, para a comunhão eterna, para a felicidade eterna, para a comunhão com o amor eterno, para a comunhão eterna com o amor eterno. Embora isto neste mundo seja horrível, isto me preparará para o outro mundo. E só uma antecipação: pouco a pouco Deus nos dará a alegria de já encontrarmos alegria neste caminho de desapego. Pois bem, Santa Teresa pede a Deus que lhe conceda este entendimento. Não é natural, isso é sobrenatural. Pois cheio de falsidade está este mundo, e que os prazeres do demônio trazem inquietação, contradições e trabalhos. No entanto, meu Senhor e meu Deus, o hábito de correr atrás das contentações e vaidades, e o exemplo de um mundo que só trata disso, põe tudo a perder. Eu vivo num mundo em que as pessoas vivem atrás ou das vaidades ou dos contentamentos. Todo mundo quer alcançar o seu sonho, todo mundo quer fazer a sua vontade, todo mundo quer ser feliz, todo mundo, mas ninguém pensa, não é a postura do mundo de fazer a vontade de Deus, de alcançar o céu, de agradar a nosso Senhor, mesmo que isso me cause descontentamento. Então ela diz: viver no mundo que só busca isso, põe esse conselho a perder. Como é difícil viver tudo isso num mundo tão contrário. E ela continua: tão fraca está em nós a fé, que preferimos as coisas visíveis às realidades que esta fé nos ensina. Tão fraca está a nossa fé, de que nós ouvimos isso que foi pregado hoje, mas que ao sairmos daqui da igreja, já seremos solicitados pelo mundo e já vamos começar a desejar as coisas do mundo. Você chega em casa, o seu marido está num canal de TV, você já pede que ele mude, que você quer a sua vontade. Você vai para o trabalho e você vai estacionar o seu carro e vê que alguém vai chegando, vai pegar aquela vaga que está ali pronta, você já acelera e pega a vaga para você.
O melhor é para você. Você está na fila para pagar uma conta e aí você paga a sua conta e faltou energia. Você diz, ainda bem que eu paguei a minha conta. Mas tem vários atrás que ficaram sem pagar. Problema deles. Ainda bem que eu paguei a minha conta. Você não pensa, nossa, que pena que ele não pagou a conta dele. E aqueles que ficaram sem pagar? Eu preferiria ficar sem pagar, mas que ele pagasse. Não, primeiramente o meu contentamento, a minha vontade. A gente vive buscando a própria vontade. Como é difícil, Senhor, como a minha fé é fraca. Que cada um, meus santos, aqui nesta igreja, peça ao nosso Senhor que ponha esta predisposição na nossa alma. Tenho certeza que é o caminho, um caminho perfeitíssimo para nós progredirmos na nossa vida espiritual neste ano de 2018 que se aproxima. Que nós nos aproximemos do menino da manjedoura e supliquemos a Ele esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.